Olá, nesse vídeo vamos falar a respeito da gestão de pessoas na administração pública, o Estado e o servidor público. Através deste vídeo você entenderá e saberá diferenciar os diferentes tipos de gestão pública e onde o servidor público pode estar lotado. Através desse estudo de gestão de pessoas na administração pública, você terá condições de entender as diferenças e as diferentes naturezas entre a gestão de pessoas na administração pública e no serviço privado. Por isso, esse estudo, por meio desse vídeo, está dividido em duas partes. Na parte 1, veremos os níveis de administração pública, os 3 diferentes níveis de administração pública. Na parte 2, nós veremos o Estatuto do Servidor Público, principalmente o Estatuto do Servidor Público Federal, para que você tenha uma visão preliminar sobre o que rege as relações de trabalho no Serviço Público Federal. Antes de falarmos sobre gestão de pessoas na administração pública, devemos entender exatamente o que significa administração pública. Portanto, vamos buscar um termo que possa nos clarear e nos dar um embasamento sobre o que é administração pública quando nós falamos da gestão de pessoas no serviço público. Então vamos lá. A relação que a administração pública estabelece com seus servidores, seja na esfera federal, estadual ou municipal, difere em sua natureza do setor privado. Portanto, a forma de gerir pessoas, em alguns aspectos, são completamente diferentes da forma de gerir pessoas no serviço público e no serviço privado, ou seja, no setor público e no setor privado. Logicamente que você tem uma visão sobre o que se refere ou a que se refere e qual o conceito de setor privado. O setor privado é onde estão localizadas todas as empresas, organizações que não têm vínculo com a instituição pública federal ou com o serviço público federal. Vamos inicialmente ver um conceito de servidor público, já trabalhando a questão do conceito ético, porque o servidor público, ele se pauta a sua atuação profissional pela ética do servidor público. Para fins de comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão de poder estatal, empresa pública ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Então vamos lá. A administração pública é, em sentido prático ou subjetivo, o conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado, bem como as demais pessoas coletivas públicas, tais como as autarquias locais, que asseguram a satisfação das necessidades coletivas variadas, tais como a segurança, a cultura, a saúde e o bem-estar das populações. Uma pessoa empregada na administração pública diz-se servidor público ou funcionário público. Portanto, eis aí então o conceito que nós podemos denominar como servidor público. É aquele profissional que está a serviço de uma instituição pública. Vamos lá, o Estado do servidor público. Vamos falar a respeito dos níveis de administração pública. Quais são os níveis? Nós sabemos que no setor privado nós temos a grande, a média, a pequena empresa. E no serviço público, como que nós podemos dividir esses níveis de administração pública? Na administração pública, nós temos os níveis de administração pública federal, de administração pública estadual e administração pública municipal.
Na administração pública federal, na administração pública municipal e estadual, nós podemos estabelecer uma pirâmide, onde nós podemos afirmar que o poder público federal tem um poder maior, porque abrange todo o Estado brasileiro. No poder público estadual, nós temos o poder público local, a nível estadual. E no poder público municipal, nós temos então o poder público local dos municípios. Assim poderemos traçar uma pirâmide, onde na ponta da pirâmide nós temos o poder federal. Bom, quando nós falamos do servidor público e da gestão pública de pessoas, nós podemos afirmar que o Estado, seja o Estado federal, estadual ou municipal, é o regulador da atuação do servidor público no âmbito da administração pública. Por isso, toda a legislação no âmbito federal, estadual ou municipal é que regulamenta a atuação do servidor público, portanto, a gestão de pessoas no setor público. Então, veja bem, que nós temos 3 palavras interessantes, que é o Estado, o servidor público, no âmbito da administração pública. Bom, vamos avançar um pouquinho para entender um pouquinho mais essa questão da gestão pública no âmbito da administração de pessoas. Para entender melhor essa informação, é preciso definir o que é Estado, administração pública e servidor pública. Isso nós já fizemos nos slides anteriores. Então veja bem os diferentes níveis. Nós temos aqui o Estado brasileiro. No Estado brasileiro nós temos o governo federal como gestor público. No âmbito estadual nós temos, por exemplo, aqui o Estado do Mato Grosso do Sul, e nós temos o governo do Estado do Mato Grosso do Sul como gestor público do servidor público estadual. No âmbito municipal, nós temos no Estado de Mato Grosso do Sul a cidade de Dourados, e aí nós temos a Prefeitura de Dourados como gestor público do servidor público municipal. Então, nesses 3 níveis, federal, estadual e municipal, nós não temos o empregado, nós não temos a pessoa do empregado, nós temos a pessoa do servidor público. Para regulamentar o trabalho e a atuação do servidor público federal, nós temos o Congresso Federal. Para regulamentar a atuação do servidor público estadual, nós temos a Assembleia Legislativa do Estado. E para regulamentar a atuação do servidor público municipal, nós temos a Câmara de Vereadores de cada município. E assim fica então. Na esfera federal, nós temos servidor público federal, na esfera estadual, nós temos servidor público estadual, e na esfera municipal, nós temos servidor público municipal. Acredito que isso esteja bem claro para você. E assim nós podemos dizer que o servidor público federal, ele é regido pelo Estatuto do Servidor Público Federal, e o servidor público estadual, ele é regido pelo Estatuto do Servidor Público Estadual, e o servidor público municipal, ele é regido pelo servidor público, Estatuto do Servidor Público Municipal, enquanto que no setor privado, os empregados, funcionários contratados pelas empresas privadas, são regidos pela legislação trabalhista e pela CLT. Na parte 2, ou seja, no segundo vídeo, vamos estudar especificamente o Estatuto do Servidor Público. Vamos ver o que é que diz esse estatuto, quais são os direitos e obrigações do servidor público federal, quais são as questões éticas, quais são as suas obrigações. Vamos ver como é que se estabelece o cargo no serviço público ou na administração pública, para que você possa entender quais os direitos, os deveres, o comportamento e a atuação do servidor público, seja federal, estadual ou municipal, no desempenho de suas funções. Por isso, não deixe de assistir ao vídeo 2, denominado parte 2. Espero você lá, muito obrigado por sua atenção.